tesouro espiritual. Que nós fomos catar naquele jornalzinho da Seara Espírita de Santo Ângelo, o jornal, o boletim Seara Espírita, assinado pelo... Nossa, o texto que nós vamos usar é esse. Nós trocamos o jornalzinho, não é esse aqui. É o número 303 do ano 26, assinado pelo Gustavo Bassani, ali do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, que nos vai trazer uma reflexão a respeito do verdadeiro tesouro espiritual. Nós, nos nossos discursos espíritas, de modo geral, falamos tanto na reforma íntima, no reino de Deus, o reino dos céus, essa construção interior que tanto se faz necessária. Mas qual será o verdadeiro tesouro espiritual? E como construí-lo em nós? Porque essa é a nossa necessidade prioritária. Construir passo a passo essa construção toda que é um espírito perfeito, o aperfeiçoamento espiritual, que é na construção desse tesouro, desse verdadeiro tesouro espiritual que nós vamos conquistando aos poucos. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e as ferrugens corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traças nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração sempre estará presente naquilo que nós mais cultuamos, que nós mais amamos em final de análise. É ali que nós guardamos todas as nossas energias. Por isso não vale, esta é a chamada de Jesus, nada contra. Nós estamos no mundo e temos que viver como seres do mundo. Natural, portanto, que se faça esse esforço todo e necessário para o acúmulo de bens, porque eles fazem parte, e é nesse exercício que nós exercitamos a maior parte da nossa inteligência e, de certo modo, das nossas capacidades espirituais. É nessa busca necessária, são esses estímulos que fazem com que nós não venhamos a estagnar onde estamos em todos os sentidos. Então, a necessidade desse esforço nos põe em ação. E conforme nós vamos conquistando, nós vamos descobrindo o quanto ainda há a se conquistar nesse mundo. Então, o acúmulo não é o erro. O erro estará em só e unicamente fazer exatamente isso. Gastar todas as nossas energias no acúmulo de bens materiais que ficarão aqui, que sofrem a ação da ferrugem, do desgaste, da tentação alheia e assim por diante. Antes, cultivai os valores dos céus, os valores morais e espirituais, que estes são eternos, e conforme nós vamos conquistando, ninguém nos tira. O que nós aprendemos, o que nós fazemos e cultuamos de bom e de bem e de belo, este é nosso, eternamente. E esses são os valores que nos valerão um pouco mais adiante. E esses são os valores que nós vamos trazer nas próximas oportunidades que aqui aportarmos. Nós não perderemos esses valores. Quando nós voltarmos nas próximas encarnações, isso de material que nós temos hoje, nada será nosso. Não vai conosco para a espiritualidade e não estará conosco quando aqui aportarmos novamente. Mas as conquistas do coração, da alma, essas permanecem conosco.
Essas são eternas. Essas valem todo o empenho e dedicação para a conquista. Elas não desfazem necessariamente os esforços em acumular bens terrenos. Porque os bens terrenos que nós temos não é o nosso mal. O nosso mal é o cultuar excessivo desta prática e destes bens. Ali é que está o problema. Vamos adiante. Este ensino de Jesus é atemporal, não é para aquele povo, para aquele momento. É para todos os tempos e para todas as categorias de evolução dos espíritos. É atemporal, não tem tempo marcado, porque esses valores nós vamos tratar de conquistá-los eternamente. Mesmo quando formos espíritos perfeitos, nós continuaremos trabalhando ainda nos valores eternos. Transcende as barreiras culturais e religiosas. Porque o cultuar dos valores espirituais não é de nós espíritas, deles católicos, ou dos umbandistas, dos evangélicos, ou das religiões do outro Oriente, lá do Oriente. Não, é de todas as religiões. Todas as religiões, se não fazem, deveriam fazer, que é a trazer a pessoa a perceber os seus valores espirituais, cultuá-los e tratar de fazê-los progredir. Então, esta afirmativa, cultuar os bens do espírito, da alma, transcende a todas as barreiras, sejam elas quais forem, barreiras culturais, religiosas, inteligentes, todos nós precisaremos conquistá-los. Ela chama a refletir sobre o que é eterno e espiritual. Essa é a base do pensamento de Jesus ao trazer-nos essa afirmativa. Nos fazer refletir sobre os verdadeiros valores. As riquezas materiais são efêmeras, só o espírito é eterno. Porque essas riquezas perecem. Ainda ontem nós víamos a propaganda de um filme dizendo que o sol está morrendo. Que bela novidade. Isso acontece, há milênios. Porque a matéria se decompõe, se desgasta, evolui, vai para outros estágios. O sol não está morrendo, ele está passando o seu estágio normal, naturalmente, de todo e qualquer corpo material que nós temos no universo. Eles também são efêmeros, também passa. Então, as riquezas materiais são efêmeras, quer dizer, tem um tempo determinado e se acaba. Nossa organização física também. Os nossos bens humanos, materiais, as nossas riquezas também. Logo ali adiante nós teremos que abrir mão deles e seguir em frente. Buscar outros valores. Porque esses, se nós não soubermos trabalhar desde já os seus valores, a sua importância para nós, serão um atrapalho quando passarmos para a espiritualidade. Até hoje nós vemos aqui na mesa mediúnica espíritos lamentando que estão acabando com seus bens, estão roubando os seus bens. Ele está desesperado porque estão mexendo no que era seu. Por quê? Porque não conseguiram se desprender. E é isso que nós precisamos fazer. Entender que os bens materiais são efêmeros, são naturais da nossa estada na Terra, mas eles ficarão. E nós teremos que seguir à frente, porque o Espírito é eterno. E o Espírito precisa continuar evoluindo. Para isso ele precisa abrir mão do que ficou para trás e seguir em frente. No contexto espírita, a jornada espiritual é o que realmente importa. É isso que a doutrina espírita está a nos ensinar. E talvez seja a melhor lição que o Espiritismo nos ensina. Nos mostra clara e vivamente que realmente a nossa jornada espiritual é o que conta. Tudo que nós passamos aqui, neste mundo, tudo é experiência de ordem espiritual. Que nós precisamos viver, mas saber superar e passar adiante.
porque só o espírito é eterno. O resto fica para trás. Então, é o que a doutrina nos ensina. A jornada espiritual é o que importa, porque essa é que vai continuar. Então nós temos que aprender a olhar mais seriamente para os valores espirituais, que são eternos. E tem como base a crença na imortalidade. Esse cuidar dos valores espirituais tem que estar embasado nisso. Na crença na imortalidade. O Espírito Eterno, que nós comentávamos mais antes. A jornada espiritual, que nós comentávamos mais antes. Essa crença clara, consciente, racional do Espírito em sua jornada evolutiva, através dos tempos, através das experiências. E que essa é apenas mais uma das experiências que nós vivemos e que temos que viver. Para o aperfeiçoamento do Espírito. E tudo que nós vivenciamos, os problemas, as dores, os sofrimentos nossos e dos nossos, tudo faz parte do nosso aprendizado. E tem que valer alguma coisa para nós quando chegarmos mais adiante. Porque o sofrimento é uma lição, não é outra coisa. É uma lição para aquilatar os nossos valores espirituais, que esses são eternos. Então, a crença na imortalidade se torna necessária. Mas não necessária crer, mas perceber, ver, entender que o Espírito é imortal. Aí sim é diferente. Porque crer, todos nós cremos. Mas quem está percebendo realmente que isso é assim, aí já é outro passo, é outro patamar de crença. Porque acreditar, todos nós podemos. Basicamente, todos nós podemos acreditar em Deus, na espiritualidade, na imortalidade, na reencarnação, mas entender, aí só a doutrina espírita consegue nos explicar suficientemente para realmente entendermos o que é a crença na imortalidade do espírito. A reencarnação, que é esse processo de evolução, é a chance que Deus nos dá através da sua justiça, para que coloquemos-nos todos nas mesmas condições. O ser mais inteligente, o ser mais evoluído espiritualmente, o ser mais primário no processo evolutivo, todos eles têm a mesma possibilidade final, que é o aperfeiçoamento espiritual. Todos nascemos e continuamos nas mesmas condições, para que venhamos a aprender pelo exercício, e que só é possível pela repetição das lições, até que se aprenda. Isso é a reencarnação. É a justiça divina nos dando as possibilidades para todos nós nas mesmas condições. E reencarnar significa repetir lições, tantas quantas vezes se fizer necessário, até que venhamos a aprender realmente. Cultivar virtudes, esta é outra base inevitável. Cultivar o máximo que nós pudermos aqueles valores realmente integrais para a alma. Porque as virtudes, elas acontecem ou pela dor ou pela escolha. Pela dor nós podemos aprender, sim, porque não buscamos aprender. Mas se nós buscamos aprender, construir essas virtudes através do intento, de uma escolha inteligente, nós podemos conquistá-las também. Caso não o fizermos, a dor vem como professora nos ensinar os caminhos da vida. Portanto, a necessidade de nós inteligentemente buscar o cultivo das virtudes. E cultivar uma virtude significa agir contrário aos vícios contrários a essa virtude que nós precisamos cultivar agora. A evolução espiritual é outra base que nós temos que empregar todas as nossas energias. Significa aprender sobre o espírito, sobre o destino do espírito, sobre o que é a alma, a possibilidade de comunicarmos com os que já estão na espiritualidade, o que é o mundo espiritual, qual é a diferença entre o mundo espiritual e o mundo em que nós estamos como seres encarnados, qual é a distância entre esses dois mundos.
Isso é aprender evolução espiritual. É aprender que a reencarnação vai fazer nós evoluir espiritualmente. E que todos nós temos essa possibilidade inevitável. Mesmo que não queiramos ou que não acreditemos, nós estamos evoluindo espiritualmente. Porque nós estamos em experiência exatamente para isso. O verdadeiro tesouro é o acréscimo moral e espiritual, o amor ao próximo, a caridade e, enfim, todas essas virtudes que nós precisamos cultivar. Estes são os verdadeiros tesouros do Espírito. O nosso crescimento moral e espiritual, que vai ser elaborado a partir da prática, do aprendizado daquele sentimento que nós chamamos de amor ao próximo, de caridade, que a caridade é na verdade o amor em ação, servindo, alcançando. A caridade, lida agora na abertura, fora da caridade não há salvação. Por que não há salvação? Porque é o amor na prática, e nós estamos no mundo para aprender as leis do amor. Porque o amor é o elemento construtivo do Espírito, que nos direciona à fonte infinita do amor, que é Deus. Então tudo que nós fazemos, que nós sofremos, nos leva no mesmo destino. Às vezes através do ódio. Às vezes nós, através do ódio, estamos aprendendo a falta do amor, a necessidade de perdoar e de amar. Então, façamos por escolha e não por imposição do destino. A escolha pelo amor. A caridade na prática. Práticas necessárias para que se construam os verdadeiros valores do Espírito. O desapego material. O desapego não é o abrir mão absoluto, tipo um Francisco de Assis, tipo um Gandhi. Talvez não precisemos chegar a tanto. Não é proibido, não é inválido. Há essa possibilidade também, mas não necessariamente. Não para nós que somos tão apegados à matéria. Mas não sofrer pelo apego excessivo aos bens materiais. Desapegar-se das riquezas materiais. Desapegar-se, dizer, não se tornar tão dependente e tão ligado a ponto de nós seguirmos para a espiritualidade lamentando o que deixamos para trás. Que esses não nos valeram nada quando chegarmos do outro lado da vida. E nós vamos, é inevitável. É da lei da vida. Um dia desse nós partiremos. Deus queira que demore bastante, mas se faz necessário para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Desapegar-se até mesmo da organização física do corpo e seguir em frente. Buscar novos horizontes. Continuar aprendendo. Então, desapegar-se não quer dizer necessariamente abrir mão de tudo. Vamos com calma. Também não é essa a exigência. Não é isso que o Espírito precisa. Não necessariamente, pelo menos. Mas ir aprendendo a não ser tão dependente e tão ligado àquilo que não é nosso. Não significa rejeição à prosperidade. E eu fiz questão de manter esse termo, a prosperidade, porque nós estamos vendo por aí a teoria da prosperidade, e que está sendo às vezes mal versada, mal pregada, e mal entendida por nós outros a prosperidade, como se prosperidade fosse única e exclusivamente o ganho humano, o poder, a riqueza, o domínio e assim por diante. Isso também vale. Não está errado nós prosperarmos materialmente, porque, como disse antes, é a forma de exercício da inteligência. E quanto mais a nossa inteligência cresce, mais possibilidades de compreender a vida nós teremos. Então não está errado. O problema é que estão deturpando essa expressão, a prosperidade, como se ela fosse unicamente material. E nós precisamos aprender, nós, humanidade como um todo, inclusive eles, nós espírita muito mais ainda, pela responsabilidade do conhecimento que nós temos, a prosperidade espiritual, moral,
o ganho espiritual que nós estamos. Aqui nesta área nós precisamos progredir. Precisamos urgentemente progredir, prosperar. Então, não significa rejeição à prosperidade material, mas é o não apegar-se tanto ao que não é nosso, definitivamente, pelo menos não é nosso. O apego nos distancia dos valores da alma. Aqui dizia assim, os valores profundos da alma. Nós ocultamos um pouco a expressão para alertar que o apego excessivo aos valores, o apego excessivo aos valores materiais nos distanciam dos valores reais, os valores mais profundos que nós temos. E é ali que está o problema. Gratidão e compartilhamento nos aproxima desses valores espirituais. É base para o crescimento nosso dos valores espirituais. Usar recursos com responsabilidade, porque recursos todos nós temos. E são nossos enquanto nós estamos aqui pelo mundo. Mas eles precisam serem usados com responsabilidade, porque muitas das coisas que vêm para nós não são para nós, mas para aqueles que dependem de nós ou aqueles que estão próximos e que também precisam. Porque os recursos do nosso mundo são nossos de todos que compartilhamos desse mundo, hoje e amanhã, ou que venhamos a reencarnar logo ali adiante, ou que venham reencarnar logo ali adiante, também precisam desses valores terrenos, dessas coisas que o mundo oferece. Então eles não são nossos, mas nossos pessoais, mas nossos humanos. Então, usar os recursos que Deus nos coloca sob nossas responsabilidades com responsabilidade, com senso, com consciência, para que ele não nos deturpem os valores profundos da alma. Compaixão, outra base inevitável. A compaixão é pilar essencial. O sentimento de compaixão é saber que se hoje eu estou livre desse problema, eu já passei por ele ou terei que passar logo ali adiante, portanto eu tenho o dever de contribuir com aquele irmão que sofre, que está diante de mim neste mundo. E o que está sofrendo diante de mim no momento, eu não estou me referindo àquele que passa fome ou passa frio. Não. Aquele que sofre diante dos meus olhos, que às vezes tem melhores possibilidades socioeconômicas do que eu. Também ele é merecedor, pode estar sendo merecedor naquele momento da nossa compaixão, da nossa compreensão. Porque quando nós temos compaixão do problema alheio, nós saímos um pouco do nosso problema e abrimos possibilidade para que ele se resolva resolvendo o do outro. Porque essa é a lei da vida. Quando nós estamos trabalhando tanto as nossas questões, nós não percebemos o que está conosco. E eles passam a sofrer duplamente. Então, no momento que eu trabalho a compaixão em relação ao outro, eu estou resolvendo os meus problemas, naturalmente. Porque grande parte dos meus problemas são nada. E se resolvem por um bom sentimento em relação ao meio onde eu estou vivendo. Essa, a compaixão, é que nos leva à caridade inevitável. É o sentimento de compaixão que vai nos ligar ao sentimento de caridade e vai nos colocar a pô-la, a caridade, em prática. Porque se nós não temos compaixão, nós não fazemos nada por ninguém. Mas quando temos a compaixão, nós não suportamos e queremos trabalhar para que aquele problema se dissolva ou se minore ao menos, porque às vezes nós não temos solução para aquela questão. Mas a compaixão faz nos ligar àquilo que realmente importa, que é o sentimento de caridade. Caridade não é outra coisa senão o amor na prática. Na prática mesmo, nas escolhas, nas opções, nas ações e assim por diante. Não é? É. Caridade.
base essencial. Não apenas ajudar, mas sentir. Lembra a compaixão? Sentir. Não apenas ajudar. Não apenas, porque ajudar faz parte. Porque no momento que nós temos compaixão, nós não suportamos ou ver a dor, a fome, o frio, sem fazer nada. Então nós fazemos. Por isso, a compaixão nos liga à caridade. Mas sem compaixão nós não faremos nada. Porque não me importa, não é da minha questão. Não fui eu que fiz ele pobre assim. Não é responsabilidade minha. Lembram aquele outro texto de Jesus? Que nós não iremos à frente sem saudar o último item, o último iota. Significa que, enquanto tiver alguém passando fome e frio, ali ao alcance dos meus olhos, eu não vou adiante. Menos ainda se eu não tenho um mínimo de compaixão por aquilo. Porque o único caminho de eu ir lá fazer alguma coisa por ele é o sentimento de compaixão. Portanto, não apenas ajudar, mas ajudar faz parte inevitável das minhas escolhas. Nutrir a própria alma da caridade. Nós precisamos urgentemente nutrir a nossa alma do sentimento de caridade, da caridade na prática, da compaixão, do amor, da compreensão, da misericórdia, da tolerância, do carinho. Isso nós precisamos nutrir a nossa, porque é a única coisa que vai fazer nós conseguir ir adiante. Lembram? Fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos nutrir a nossa alma desses sentimentos que nos levam à caridade. Deus auxilia o ser humano através do seu semelhante. Porque eu posso me pôr de joelhos e rezar a vida inteira para que alguém venha me salvar. E alguém virá, enviado por Deus. Mas Deus não vai vir aqui me tirar da onde eu estou para levar-me para um paraíso. Lembra a historieta aquela do crente, não evangélico, crente no modo geral, do crente que rezava para que Deus o salvasse, e ali teve um avião, teve um navio, teve pessoas, teve animais que vieram trazer-lhe socorro, e ele dizia: não, Deus vai me salvar. Até que ele pereceu ali. E não percebeu que veio um avião, veio um helicóptero, veio um navio, veio um homem de barco, veio animais nadando, enfim, veio tudo que Deus tinha ao alcance para alcançar lá para ele se salvar. E não se salvou. Só a prece não vai nos salvar. Precisamos colocar-nos na prática. Porque é nós que salvaremos a nós. Somos nós que nos salvaremos uns aos outros. Ou vocês acham que nós estamos aqui por acaso, sem o apoio de ninguém que nos trouxesse até aqui, que nos desse vida e mobilidade e recursos para que aqui aportássemos hoje em busca de recursos? Não, nós dependemos uns dos outros, muito mais do que nós imaginamos. E retribuir faz parte. Se não com aquele que nos trouxe, com os outros. Também fazem parte da mesma cadeia. Autoconhecimento e evolução espiritual, outra base indispensável. Conhecer. Tomar consciência do que eu estou fazendo aqui e do que eu preciso. E evolução espiritual. A busca constante pelo autoconhecimento. Constante pelo autoconhecimento. Que aliás é o que nós estamos fazendo. Mas que não seja assim uma experiência esporádica, mas seja uma luta constante para que nós nos conhecemos, porque só com autoconhecimento nós podemos fazer alguma coisa diferente do que nós já fizemos. Refletir sobre as ações, refletir carinhosa e responsavelmente sobre tudo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, sobre as nossas ações. Pensar nelas. Causas e consequências, por que isso acontece, por que isso é assim, por que eu estou fazendo essas escolhas, e compreender o reflexo disso na minha evolução espiritual. Cultivar virtudes, que nós já comentamos, a necessidade de nós cultivarmos as nossas virtudes,
que vai fazer parte do autoconhecimento e da nossa evolução espiritual. Trabalhar a própria evolução espiritual, trabalhar essa nossa evolução espiritual, fazer que ela aconteça, fazer mais do que estamos fazendo. É buscar realmente conhecer-se para poder fazer melhor. E olha o que diz aqui, ser exemplo vivo do que ensina. Se não estou sendo, me corrija, para que eu comece a corrigir-me cada vez mais. Mas passar o ensinamento para as pessoas, mas muito mais do que passar o conhecimento, exemplificar essa modificação, essa mudança, vida afora. Porque senão, o que adianta? Tanto esforço para não mudar nada. Evolução e divulgação. Educação divulgação. Educar-se. Educar a nós e aos nossos. Educar quer dizer corrigir a conduta. Não necessariamente adquirir conhecimento, mas corrigir a conduta, os hábitos, as escolhas e assim por diante. E divulgar, para que chegue ao alcance das outras pessoas e que também possam fazerem por si. Nós, no máximo, podemos estimular e servir de exemplo, porque nós não levamos ninguém de roldão. Nós forçamos os nossos filhos a ir para a escola. Praticamente os obrigamos em alguns momentos, se faz necessário. Mas quem vai aprender e transformar-se é ele. Então, a necessidade de colocar ao alcance de todos o conhecimento que está me salvando. Compartilhar conhecimentos espirituais é fundamental. Compartilhar. Fazer o que eu estou fazendo agora. Ontem eu lia, hoje eu trago a versão para vocês, para que se pense no assunto, pelo menos. É compartilhar os conhecimentos de ordem espiritual que estão chegando até o seu coração, para que ele se amplie e alcance outros corações. Para isso nós temos aqui no nosso caso grupos de estudo, palestras, conversas informais, entre famílias, entre amigos, trazer assuntos, não forçar porque as pessoas começam a reagir contra e aí é efeito contrário. Mas dar a elas a oportunidade de tomar conhecimento do que é que se passa, como é que é, qual é a minha visão do mundo, da vida, das pessoas, do Espírito de Deus, para que elas comecem a pensar nesse assunto. Porque é em pensando e pelo racional, pela inteligência, chegar às conclusões que se lhe faça necessário para que ela comece a renovar-se. Portanto, o convite aos grupos de estudo, se não aqui, ali no Fraternidade, no Caminho da Luz, quem sabe lá no Bezerra de Menezes, mas participar do grupo, e quando é participar do grupo de estudo, não quer dizer necessariamente se tornar ativista espírita, isso é uma questão pessoal que vai se resolver com o tempo, mas conhecer a vida, conhecer o Espírito, entender essa relação do mundo de lá com o mundo de cá, o que é Deus, quem é Deus, o que é Deus, o que é Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, mas por que dizem isso? O que é reencarnação e o que eu posso aprender com isso? Como é que os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos? Tanto, mas aqui tanto. Isso, o grupo de estudo, as conversas, são mensagens que vão ao encontro das pessoas e que, de repente, pode dar o alerta, o start que elas estão precisando. Olha a responsabilidade que nós ligávamos numa outra oportunidade sobre o que nós colocamos nas redes sociais. Pode ser a oportunidade de dar uma dica dessas. O homem de bem é aquele que faz, que pratica, que põe em prática a lei de amor, de caridade, de justiça, de amor e caridade. É um slide que eu podia printar ele e colocar nas redes. É uma belíssima mensagem que pode chegar a muitos corações e fazer-lhes bem. Então, o convite aos grupos de estudo. Aqui no nosso caso é sábado à tardezinha. Parece que vai começar um grupo de jovens, inclusive, alertem. Parece que logo começa o grupo de jovens. 6 horas, 5h30, 6h30, 6 às 7. Eu não me lembro bem agora o horário, mas está ali. Já está por aí o anúncio. Atentem. Tem grupo para iniciantes no sábado à tardezinha, às 6h30. E
iniciantes podem vir conosco também no sábado, na segunda-feira às 19h30. Acalentem esse convite. Ele pode ser importante para nós, um pouco mais ali adiante. Principalmente nós que já estamos repetidamente há bom tempo aqui nesta casa. Já está na hora de nós aprofundar conhecimento, pelo menos conhecimento espiritual. O resto é o dia a dia que vai nos convidar. Práticas diárias, outra base necessária que nós precisamos refletir. Integrar ensinamentos na prática diária é essencial. Fazê-las colar tanto nos nossos hábitos que se torne característica nossa. Se torne característica da personalidade de cada um, esses ensinamentos que hoje nós estamos tomando conta. Porque saber é uma coisa, integrá-los à nossa personalidade já é um outro passo, que depende de consciência. E quando nós já sabemos, a consciência não pode ficar mais alheia. A responsabilidade sobre o que nós conhecemos, sobre o que nós aprendemos, é muito mais sério do que nós pensamos, mas é assunto para outro momento. Integrar os ensinamentos na nossa alma como prática diária é essencial. Meditar, orar, refletir, praticar a bondade. Meditar profundamente, pensar bastante sobre essas questões, orar para que clareie a nossa áurea e nós tenhamos melhores possibilidades de compreensão, refletir profundamente sobre os significados disso e o que pode valer ou não valer para mim e colocar em prática a bondade, praticar a bondade. Ter consciência dos verdadeiros valores. Ter consciência começa por aprender sobre eles, aprendê-los. E aí depois tomar consciência se torna inevitável. Diálogo fraterno interreligioso. Porque é maneira eficaz de construir pontes. E é de nossa responsabilidade criar pontes e não divisórias. Porque da outra religião eu não quero nem saber, eu não toco em assunto nenhum com essa religião, não se discute. Não se discute, mas se conversa sobre os temas, todos eles, da dele e da minha, de uma conversa responsável, sadia e trocar ideias, porque nós temos muito o que aprender com os nossos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas, budistas e assim, maometanos e assim por diante. Nós temos muito o que aprender. Nós não temos todo o conhecimento. Não temos, não. Nós não temos todos os conhecimentos e nem todas as práticas e nem todos os hábitos. Então nós precisamos aprender com os nossos irmãos, construir pontes para que eles possam receber o nosso conhecimento também e não divisórias, muros, contenção. É da outra religião, não quero nem ver, nem saber. Não, tem que construir pontes para que vai e venha conhecimento e sentimento. É uma responsabilidade muito séria isso. Criar pontes fortalece laços fraternais. Porque se nós começarmos a discutir a religião do outro e os seus hábitos, nós vamos estar construindo muros. E nós precisamos criar laços com eles, para que todos nós, agindo junto pelo bem e pela evolução, possamos todos nós e eles, construir a evolução da nossa humanidade. Porque todas as lições fazem parte da evolução. Kardec anotou em Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 3, as características do verdadeiro homem de bem como exemplo de perfeição a ser seguido. Está lá o texto. O homem de bem, no capítulo 17, o homem de bem, que nos começa eu coloquei aqui, respeitando o texto do meu autor, segundo os espíritos perfeitos, os espíritos evoluídos, que foram eles que disseram. É um texto ainda não nas instruções dos espíritos. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm a introdução e os primeiros textos da responsabilidade de Allan Kardec e um pouco mais adiante, instruções dos espíritos. E aí são mensagens daquele tema e são assinados por alguns espíritos.
Esse não está nessa fase. Mas nós sabemos que Allan Kardec trabalhava sob inspiração, sob comando. O livro não era dele, era por ele. Então ele sabia ouvir a espiritualidade de alguma forma. Então não está errado dizer os espíritos nos ensinaram, mesmo porque Kardec, como nós, também somos espíritos. De cá ou de lá somos espíritos. Então os espíritos nos ensinam. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua íntegra. Este é o verdadeiro homem de bem. E segue num elencar de características necessárias e inevitáveis para nos tornarmos homens de bem. E ao final diz que se não temos todas essas características, ou essas não são todas as características do homem de bem, mas quem está a caminho dessas está a caminho de todas as outras que compõem o homem de bem. É um texto de uma grandiosidade, de uma beleza, que toca a alma da gente e nós não conseguimos passar por esse texto indiferente. Ele é profundo e mexe nos nossos sentimentos de uma forma tal que nós não seremos mais os mesmos depois de ler. E isso que tenha lido já várias e diversas vezes esse texto. Ele transforma a nossa visão de nós mesmos, do mundo, da nossa responsabilidade. Porque começa assertivo. O verdadeiro homem de bem é o que pratica ao máximo a lei de justiça, de amor e caridade. E vejam que ele não divide a justiça, o amor e a caridade. É uma lei. A lei de justiça, amor e caridade. Não dissocia. Mas é um tema para outra oportunidade. Possui a humildade, a compreensão, se esforça por ser útil, não prejudica ninguém, busca o progresso moral e o bem-estar coletivo de todos. Essas são algumas das características do homem de bem. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. O importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem despacha e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, no fim do amor. O amor é a alma da vida. O amor é a alma da vida. Vejam que Divaldo disse em 1 minuto e 10 segundos o que eu tentei dizer em 1 hora e pouco. Essa é a diferença. Mas um dia chegaremos lá. Nos unamos em prece. Elevemos um pensamento de gratidão e reconhecimento aos nossos mentores amigos, a Jesus, nosso mestre maior. Mentalizemos a presença amiga do querido mestre junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz e amor. Que os nossos corações saibam nesse momento sentir esse calor, esse carinho, essa energia. E possamos nos espraiar a todos, indistintamente, aos nossos lares, aos lares dos nossos vizinhos, aos hospitais, aos presídios, às creches, enfim, a todos os lugares. Ali esteja a presença do amor divino, iluminando, aquecendo, fomentando a esperança e a paz. Que Jesus, no seu amor infinito, nos acalente, nos ilumine e nos proteja, às vezes de nós mesmos. E que a paz emane-nos a todos. Que assim seja, graças a Deus.